Vamos começar nosso bate-papo, né? Hoje é dia de amor exigente, aprendemos sobre dependência química e hoje eu amei o tema porque a gente fala sobre a importância do pai. E eu tenho aqui dois pais maravilhosos e que vão conversar bem sério aí com você. Eu sei que tem muita mulher assistindo e às vezes bate uma dor no coração, né? Que você fala assim, isso, eu queria que ele ouvisse. Meu marido não tá aqui para ouvir, o pai do meu filho não tá aqui para ouvir. Não tem problema, porque nada muda se a gente não mudar. Então vamos pensar nisso também, tá, mulherada? Recebo do Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, e o Márcio Alexandre Cardenuto, que é voluntário do Grupo Ipiranga. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Cada vez melhor. Cada vez melhor. Ó, sofá para os dois. É muito bom que a gente tenha homens inspiradores. Você sabe que você falou tudo, Cláudia, a respeito das nossas telespectadoras, amigas e as mães do amor exigente. São elas mesmo que vêm ao programa, são elas que procuram ajuda, são elas que fazem toda a diferença na vida da família. Mas nós estamos aqui para incentivar os pais, porque não basta ser pai, precisa participar. E é nesta hora difícil, quando aparecem as drogas, quando aparecem os maus comportamentos, que o pai precisa estar presente também. E como o Márcio frequenta o grupo do Ipiranga do Amor Exigente, nós pensamos em trazê-lo para contar um pouquinho a história dele. Muito bem. Vamos lá abrir o coração. Eu gosto muito quando a gente tem esse privilégio aqui de ouvir histórias, porque a gente experimenta um pouquinho do que é a partilha lá no grupo, né? Porque lá no grupo tem a partilha toda semana e a gente se vê na história do outro, porque na verdade somos tão parecidos, né? Os nossos problemas são tão parecidos. Praticamente iguais, né? É verdade. Praticamente iguais. E o Luiz mencionou uma situação de que a predominância é das mulheres nos grupos. E, assim, não é todo o cuidado dedicado aos filhos, a predominância costuma ser mesmo das mulheres. E isso é provocado possivelmente por o que no Amor Exigente a gente tem como princípio chamado raízes culturais. Coisas que a gente aprendeu com os nossos antepassados, nossos pais, que receberam dos nossos avós alguns tipos de tratamento, de criação, que para eles era o adequado, era o que eles sabiam. Então a gente também não pode fazer julgamento, mas a gente precisa procurar compreender como é que as coisas caminham e como é que elas chegam até a gente. E quando elas chegam até a gente, que a gente percebe que não estão funcionando, que não estão dando certo, é hora da gente tomar uma providência de proceder a modificações, para que a gente possa ser uma raiz cultural diferente do que nós recebemos, um pouco mais composta com amorosidade. Eu estava ouvindo as palavras iniciais que você disse, isso é a verdade absoluta, é aquilo que todos nós precisamos mesmo, saber que o pai está sempre presente. Então, por que nós, pais, homens, em matéria, não podemos, não precisamos estar presentes? Faz parte do nosso trabalho, é o lugar que a gente ocupa. Mas você falou uma coisa muito sábia. Muitas vezes a gente tem uma raiz cultural, e na verdade a gente tem uma história, né, com os nossos pais em que eles não eram participativos. E a gente repete, a gente faz igual. Nós, mulheres, fazemos muitas vezes idêntico às nossas mães, mas a gente não é a nossa mãe biológica, a gente não é o nosso pai biológico, a gente é quem a gente quiser ser. É verdade. E se eu puder dar uma recomendação, não diria um conselho, mas uma recomendação para as mamães, evitem ir além daquilo que é a responsabilidade que o lugar de mãe coloca para que ela realize. Porque é para que haja espaço para os papais se apresentarem e entrarem no processo, porque é uma necessidade. Mãe e pai estarem presentes, cada um ocupando o seu lugar. O que você acha que a gente faz normalmente, que de repente precisa colocar um limite e deixar o pai agir? O próprio limite é uma coisa que os pais fazem com mais facilidade do que as mães. É da natureza humana, o homem tem um pouco mais de energia e por ele não estar em contato constante com os filhos, é muito mais eficiente uma palavra de um pai. Até antigamente ele dizia assim, né? Chega em casa, o papai olha para a gente já sabe o que ele está dizendo, né? E isso se mantém. Então, por que não aproveitar essa característica para auxiliar na condução da educação dos filhos? Esse é um ponto que eu sinto assim que é importante. Antigamente as mães falavam muito assim, vamos ver, seu pai é que vai decidir. Isso.
É isso, é pra gente ir nessa linha, deixar o pai agir, o pai definir algumas coisas. Oferecer essa oportunidade. Hoje, com essa história de, somos iguais, mulheres têm seu papel, a gente muitas vezes acaba até desmerecendo a opinião do pai. Eu já decidi, falei pra ele que pode e pronto. Não sei o que você acha, mas eu já falei que sim, né? Complica. E muitas vezes acontece um conflito dentro de casa porque, às vezes, a mãe tem um grau de permissividade, vamos chamar assim, mais amplo, até porque é interessante, mas é a mãe que vai ter que lidar com as consequências do não que ela disser. O pai, normalmente, digamos, vai para o trabalho, não está em casa, ele não ouve todo o resultado daquele não que foi dito para o filho. Então, fica mais difícil para a mãe e essa oportunidade que precisa ser dada para o pai. Olha, a gente aprende muito no Amor Exigente. Eu não quero que você perca a chance de frequentar um grupo de Amor Exigente. Entra no site amorexigente.org.br. Eu quero passar um contato de WhatsApp para vocês, porque através do WhatsApp você também pode ser muito ajudado de forma pontual pelos voluntários. E é o 1925196555. Tudo que a gente não pode fazer diante de uma situação tão delicada quanto a dependência química é cruzar os braços e muito menos culpar o outro. A gente está falando hoje sobre a participação da mãe, do pai, perdão, participação do pai, olha aí, a falha do inconsciente falando mais alto, né? Mas a primeira coisa que a gente normalmente faz é querer culpar o pai. Tá assim porque você nunca olhou. E o pai fala, tá assim porque você não olhava o suficiente. E isso é a pior coisa que a gente pode fazer, não é verdade? É o que os filhos querem, né, Cláudia? Porque aí eles encontram espaço para deixar os dois brigando e fazerem o que eles querem. E, na verdade, mais do que valorizar o papel do pai ou o papel da mãe, o importante é valorizar o papel do pai e da mãe, para que ambos falem a mesma linguagem. Perfeito. E que possam agir independente, porque às vezes pode ter uma mamãe lá agora que está dizendo, puxa, mas eu sou separada do meu marido porque eu estou sozinho. Bom, mas, na verdade, se ele é vivo, ele continua sendo pai. E você precisa criar condições para que ele entre em ação também. Porque senão cai naquilo que a gente está acostumado, né, Cláudia? A mãe fica uma salvadora do filho, o pai fica um atacador e o filho fica vítima. E isso não é muito bom para a dinâmica familiar. É importante que o pai e a mãe estejam juntos, coesos, falando a mesma linguagem. Tem que fazer reunião de diretoria, nós dizemos no Amor Exigente, não é? E, mas eu sou separada. Não tem importância, você é mãe, ele é pai. Hoje dá para fazer a reunião pelo Google Meeting. Não é? Não Pronto. precisa nem ser presencial, né? Bota todo mundo lá no computador e faz a reunião. O importante é conversar, né? E podem até frequentar grupos de Amor Exigente separados. Olha, também. Vai a mãe no Morumbi, vai o pai no Brooklyn. E tá tudo certo. E vai o filho lá em Santana com o Miguel. Agora, eu vou te corrigir numa coisa, né? Você falou assim, a mãe culpa o pai culpa a mãe, e aí eles ficam brigando, é isso que o filho quer, porque ele faz o que quer. Mas, na verdade, o filho pensa que quer. Mas a gente tem visto tantas histórias de depois eles tão sofridos. É verdade. Por falta dessa firmeza, por falta dessa união, por falta dessa palavra única, né? Filho quer coerência, filho quer limites, filho quer se sentir protegido. Seguro. Ele fica seguro, Cláudia, a partir do momento que o pai e a mãe assumem o papel de pai e de mãe. E isso eu passei por essa experiência e pude perceber o quanto os meus filhos se sentiram mais seguros depois que nós nos tornamos autoridade na vida deles. Você sabe que eu me lembro de algumas situações com os meus filhos pequenininhos, né? E quando eu colocava o limite, mas eles me amavam tanto. Então, engraçado isso, né? Fica bravo no começo, mas depois te ama tanto. E o contrário também acontece, viu? A falta de limite deixa os filhos irritadíssimos, é impressionante. Repara, amiga, eles vão, mas vai bater porta, vai falar que não me ama mais, mas passa, viu? Passa rápido e depois vem um amor, que eu acho que é o amor de se sentir protegido, não é verdade? Perfeitamente. E nesse espaço do amor, cabe o posicionamento no sentido educativo, como você está dizendo, porque, assim, a energia que o pai ou a mãe aplicam na condução do filho
ele sente que aquela mesma força, ela não se aplica apenas para corrigi-lo, mas também para ampará-lo, que é o que você acabou de dizer. Isso passa a fazer parte do interior da criança, do jovem, do adulto também, por que não? O adulto também recebe essas coisas, né? E passa a construir um ambiente mais saudável, porque a confiança começa a permear o ambiente. O sentimento de pertencimento começa a fazer parte mais intensa. E com isso, a família cresce. Agora, vocês dois homens aqui, o que vocês acham? A gente já falou da raiz cultural, de repente perceber que, aprender que pai trabalhava, a mãe cuidava, né? Mas o que mais que faz com que os pais, muitas vezes sejam os últimos a buscarem ajuda, a irem num grupo de apoio? Se eu puder começar, eu vou dizer para você que é assim, na minha opinião. O desconhecimento. Porque como eu, por exemplo, não fui habituado a ter atenção com os meus filhos, com os três, que são 3 filhos que eu tenho. No caso, as 2 meninas não tiveram problema, mas o menino acabou tendo problema. Por quê? Por desatenção da minha parte, mas porque eu não sabia como fazer. E aí volta um pouquinho para a raiz cultural, como eu não recebi, entendia que não, aquilo que eu fazia era suficiente e o que a mãe faz é suficiente para conduzir a criança. E a gente percebe que, na realidade, não é isso que acontece. Então, aí surgem figuras importantes na minha vida, como Padre Haroldo, como Dona Mara, que colocam à disposição, tanto os Luiz quanto este, à disposição da gente, um leque de informações, de conhecimento, onde a gente aprende, através dos 12 princípios do amor exigente, como a gente se enriquecer para poder ter o que dá para os filhos. Caso contrário, a gente continua sem saber, então a gente acaba evitando participar porque não sabe o que fazer. Perfeito. Nós, acho que somos da praticamente mesma geração, talvez não, talvez vocês... Porque às vezes a diferença de alguns anos muda muito, né? O jeito com que a educação foi direcionada. Mas eu sou de uma geração em que os pais eram mais firmes, né? E aí eu sou de uma geração que veio querendo ser muito amiga dos filhos, querendo ser muito de igual para igual. Vocês também sentiram isso? Bom, Cláudia, eu sou suspeito para falar porque eu me considero meio pai. Você é pai. De pai com mãe. Atualmente você é pai total. Agora eu sou pai total. Você é vói. Oi, pai, todo mundo, né? Mas por quê, Cláudia? Porque realmente, quando os meus filhos entraram na escola infantil e tinha a reunião de pais, eu era o único pai, porque na verdade acho que ela deveria chamar reunião de mãe. Então eu acho que é essa coisa intermediária que houve, né? Que os pais realmente não iam às reuniões, eles não tinham essa participação. Isso era uma coisa que era delegada à mulher. E a partir de um determinado momento, que é essa minha geração aí, os pais começaram a participar. Hoje eu vejo que os meus 2 filhos, eu tenho 2 filhos homens e 2 filhas mulheres, mas os meus 2 filhos homens participam da vida dos filhos deles. E eles vão às reuniões e eles também dão a educação. E isso é muito bom, é muito importante. E faz com que a mulher delegue também. Porque você sabe o que é codependência, né, Cláudia? A codependência é quando você quer fazer sozinho, porque você acha que você faz melhor e que ninguém vai dar conta, a não ser que seja você. Isso não é só uma característica feminina. Mas a mãe vai ter que abrir um pouco o espaço para que o pai possa também dizer os sims e os nãos e não fique ele apenas com o não e ela apenas com o sim ou vice-versa. E por que você acha que os homens são os últimos a irem num grupo de apoio, por exemplo, quando a corda aperta? Pois é, eu acho que aí volta na questão da raiz cultural. Eu penso que fica aí a questão do medo, a questão do julgamento ou talvez ainda daquela imagem de não poder se sentir frágil, né? Ir a um grupo de apoio requer que você seja humilde, que você saiba que você não é um super pai, um super herói, um super homem, que você é apenas gente e que você vai precisar da ajuda do grupo. Eu acho que é isso mesmo, passa um pouco até pela espiritualidade, Cláudia, de você começar a se reconhecer gente, apenas gente. Perfeito. Eu estou vendo aqui que tem tantas mensagens bonitas, momento sagrado, com certeza, paz e luz para as nossas vidas. É a Maria Ângela Vieira que está falando. Deise, boa tarde. A Renata está falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, do AE Caná. Ela
Ela está falando que hoje, 7h30, tem reunião presencial no bairro Padre Eustáquio, com partilhas separadas para a família, cônjuge, sobriedade, e juntos somos mais fortes mesmo. Não adianta a gente querer aprender amor exigente sem estar, né, no amor exigente. Fazer parte dessa família é realmente um divisor de águas, faz toda a diferença. Amélia, boa tarde, a Celita está falando. Parabéns pelo belo quadro, é muito bom para aprendermos a lidar melhor com a ajuda desses profissionais, com toda certeza. Vocês fazem muita diferença. Eles são voluntários de amor exigente, né? Cada um tem a sua profissão, que não tem necessariamente a ver com o assunto que a gente está tratando, mas antes de qualquer coisa, eles são pais que estão buscando sua sobriedade em relação às suas codependências, porque quando a gente percebe que a gente tem que mudar, é que a coisa acontece, né? Você precisou fazer mudanças, Márcio? Total. Em que sentido? Porque, dentro da pergunta que você fez anteriormente, por que o homem evita, né? Porque, de maneira geral, o homem acredita que já sabe tudo. Ele não tem mais nada para aprender com ninguém. E quando ele se defronta com uma situação como a dependência química, ele não sabe o que fazer. Então, é o momento da necessidade da busca do conhecimento, por isso que eu citei Dona Mara, Padre Haroldo, Luiz, porque são a fonte de atualizações que a gente precisa fazer no nosso hardware, no nosso software, porque é o que a gente precisa para caminhar, com novas maneiras de olhar, novas perspectivas, não em relação ao que o outro tem que mudar, mas o que eu preciso. O que você atualizar. precisava mudar, atualizar? Eu precisava estar presente junto com o meu filho, eu precisava ser um pai presente. Até brinquei com o Luiz há alguns dias dizendo bem disso. Eu percebi que eu não era um pai presente. E eu comecei, a partir do momento que eu conheci o amor exigente, comecei a me tornar um pai presente, prestando atenção no que estava acontecendo. Até o momento de quando chegamos no terceiro princípio, eu percebi que eu precisava ser um pai presente 24 horas por dia. Muda. Porque aí a gente passa a procurar prestar atenção até no pensamento da outra pessoa. O que é que está levando a pessoa a tomar determinadas decisões, ter determinadas atitudes, né? E aí a gente acompanhando isso, a gente percebe. Pai e mãe sente isso do coração. A gente, quando se liga pelo coração, a gente percebe essas coisas. Então, fica um pouco mais fácil a gente se comunicar com a outra pessoa, não no sentido apenas de dizer, mas de ouvir no coração o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Então você era mais ausente, você ficou mais presente. Exatamente. Luiz Fernando já me falou algumas vezes que você era um pai mais flexível, mais relax, mais tudo pode, e de repente você precisou colocar limites. Foi isso mesmo, Cláudia. Porque eu acho que eu e minha esposa tínhamos essa parceria, não é? E nós tínhamos, porque viemos aí de uma geração que tinha menos liberdade, fomos criados mais rigidamente, quisemos que os nossos filhos fossem aí absolutamente livres. E eles acabaram se tornando escravos, né? Escravos da droga. Agora, não é só a flexibilidade que pode escravizar uma criança, um jovem, né, um adolescente, à droga. O autoritarismo também pode fazer outro muito fator mal, de né? risco para a dependência. Porque são quando as a gente famílias fala autoritárias, as permissivas e aquelas que também não estão nem aí. São omissas, né? Omissas. Porque quando a gente fala de pai, a gente lembra muitas vezes dessa força bruta que é o homem, né? E essa força muitas vezes é autoritária. Às vezes não foi educado a um olhar, a um carinho, a uma atenção diferenciada, né? Como é que era você, Márcio? A maioria das vezes, estou falando de mim, a maioria das vezes é isso que acontece mesmo. Como eu, voltando para aquilo que a gente já está dizendo, né? Como eu não recebia, eu não sabia o que era, não tinha para dar. Até o ponto que a gente começa a ter contato com o outro ser humano, saber que ali tem um outro ser humano e que ele precisa, como eu precisei, mas não tive por N circunstâncias, mas ele precisa de um pouco mais do que eu estou dando. E aí é que o momento de eu aprender o que é que eu posso dar. Para isso eu preciso me conhecer, para poder buscar conhecê-lo. A partir de eu me conhecer mais, eu posso começar a conhecer a outra pessoa. É isso que é lindo no Amor Exigente, que a gente entra em contato com a gente mesmo, a gente começa a se conhecer. E outra coisa que eu acho lindo também é que a gente começa a entender o que o Márcio acabou de falar, o outro só dá aquilo que ele tem para dar. E se ele não recebeu, ele
não tem para dar, ou ele não sabe como fazer. Isso nos ajuda a parar de julgar, a parar de condenar, de apontar o dedo. Mulheres, parem de colocar a culpa nos seus maridos. Não é porque ele é omisso, não é porque ele é duro, não é porque ele é banana. Não, ele só é o que ele consegue ser, né? A gente só muda a gente não muda o outro. Porque a gente às vezes quer mudar, não é nem o filho que é dependente, a gente quer mudar é o marido. E a gente não muda nenhum dos dois. Mas a beleza, né, Cláudia, é a gente buscar fazer mudanças no nosso comportamento. Porque não é porque é assim que vai continuar assim e vai morrer assim. E aí, às vezes, numa pequena crise, que chegando a um grupo de apoio, você faz uma mudança geral na sua vida, a partir até, inclusive, dos seus objetivos de vida. Eu penso que a nossa sociedade é muito consumista. E o Amor Exigente trabalha essa questão também, não é? De que nós precisamos ser mais espiritualizados, que nós precisamos ter mais responsabilidade social, buscar ter um trabalho social que possa envolver a nossa família, que você possa frequentar uma igreja. E tudo isso vai fazer com que a família cresça diferente. Mas sozinhos a gente não dá conta disso. É no grupo que a gente vai percebendo que essas mudanças vão precisar ir acontecendo gradativamente na nossa vida. Perfeito, é isso mesmo. Você falou de consumismo, né? E eu estava falando ontem com uma amiga, a gente é tão consumista, gente, hoje a palavra do dia falava de dinheiro, né? A gente tem mania de ligar o consumismo ao dinheiro, mas a gente é tão consumista que até em relação à igreja que a gente frequenta, a gente tem uma relação de consumo. Não vou mais lá porque eu não gosto daquele padre. Não vou mais lá porque eu não gostei daquela música. Não vou mais lá porque eu não gostei da pessoa que sentou do meu lado. A gente só quer consumir, né? A gente vai com uma postura de cliente, até na hora de servir, que deveria ser diferente, né? É isso mesmo, Cláudia. Precisa mexer bastante nos nossos valores o tempo todo. Márcio, você, depois que começou aí o Amor Exigente, porque você falou que você fez mudanças, né? Mudanças na tentativa, claro, de tocar ali a ponta final, porque a gente sabe que a gente não muda o outro, mas a gente tem aquela esperança, né? Eu vou e se Deus quiser vai dar certo. Mas você ficou uma pessoa mais feliz? Com certeza, com certeza. E além dos agradecimentos que eu já fiz, eu preciso incluir também uma outra pessoa, que é a minha mulher, minha professora, porque é de onde eu sinto que eu aprendi a parte mais importante, venho aprendendo, não estou formado nessa matéria não, mas eu venho aprendendo a parte mais importante, que é sentir, que é ter coração para poder ouvir, para poder falar, para poder estar presente. E isso eu descobri que existe essa possibilidade através do amor exigente. Quando a gente começa a examinar o outro, primeira coisa que eu percebi que eu tinha uma esposa do meu lado e que vinha num sofrimento intenso diante daquela situação e que precisava que eu estivesse presente fazendo pelo menos a minha parte. Era o mínimo. Aí as esposas que estão assistindo a gente, elas estão querendo saber como é que foi que a sua esposa conseguiu que você tivesse esse despertar, esse olhar para o sofrimento dela. Aí eu vou pedir para você eventualmente conversar com ela, porque ela pode te dar mais detalhes, mas assim, o meu sentimento a respeito é assim, quando eu percebi, voltando para aquilo que eu falei ainda há pouco, que a situação estava se apresentando numa condição, além da possibilidade dela dar conta fisicamente, porque de repente começa a aparecer, né? O meu filho na época, até hoje, né? 1,90 m, e ela é de uma estatura pequenininha, então de repente quando ele fala bom dia, ele fala de cima para baixo. Quando eu senti que a coisa começou a chegar nesse ponto, eu falei, pode parar, vamos rever toda a situação aqui. Então o meu despertar nesse sentido foi esse. Porque é necessário que a gente também saiba que a gente não pode permitir que haja nenhum tipo de comprometimento material de quem quer que seja dentro da casa, principalmente da mãe, porque a mãe está cuidando desde que a criança nasceu, porque em determinado momento a criança vai ter o direito de se exacerbar diante de determinadas coisas e tomar atitudes negativas. Sabe que no meu primeiro livro eu escrevi algo que eu aprendi aqui com um psiquiatra, ele falava assim, quanto mais mulherzinha você for, maior será o homem do seu lado. A gente, às vezes, não entende, né? Hoje a gente está falando do papel do pai.
Às vezes a gente entra num casamento, entra numa relação de pai, mãe, filhos, querendo fazer o papel de pai. A gente esquece que o papel de mãe é o de mulherzinha. A gente tem lá um monte de características, claro que maravilhosas, a gente dá conta de muita coisa, a gente é nota 1000, mas a gente é mulher. E a gente tem que também dar espaço para essa proteção masculina, né? A gente precisa muitas vezes ser mulherzinha, para o marido também prestar atenção. Às vezes, minha amiga, você está nesse sofrimento, nessa angústia, porque você está querendo mesmo carregar tudo no seu ombro. Você não está dando espaço, porque você está querendo continuar com a capa da Mulher Maravilha. Eu estou falando isso porque eu já fui dessas que queria a capa da Mulher Maravilha, achava lindo. Às vezes você nem percebe que você acha lindo, porque é difícil a gente assumir que a gente tem esse quesinho de soberba de achar que a gente não pode. Dá espaço, porque vai ser diferente. Não é, Cláudia? E isso tem até consequências depois quando as filhas acabam também fazendo novos relacionamentos, fazendo casamentos, etc. e tal. E aí elas acabam também vestindo novamente essa capa, que precisa ser bem picotadinha, não pode guardar, né? Você guardou a sua, Cláudia? Não, Não, né? já joguei fora. Tem que jogar fora. Um padrão, né? Porque aí elas vão fazer o quê? Elas vão buscar ser mãe do esposo. Exatamente. E aí não funciona, não é? Porque aí não é aquela relação. Vamos dar uma lida aqui? Vamos. Para não deixar Você ninguém... lê pra gente que nós estamos ninguém de costas? no vácuo. Hoje a gente A Esther, ela diz, eu costumo dizer que os meninos me veem de lobo mau e o pai deles de chapéuzinho vermelho, porque o pai não fala nada. Sabe o que o Neubi nos falava? Foi o nosso presidente do Amor Exigente, ele dizia assim, se você fala muito, pare de falar, cala a boca. Aí os maridos davam uma risadinha, como quem dissesse, tá vendo? É ela que é a culpada, ela tem que calar a boca, né? E aí na sequência ele falava assim, pais, falem alguma coisa, porque elas falam muito, porque vocês não falam nada. Então, fazer o diferente, né, Cláudia? Dá espaço para ele falar, Esther. A Renata Avelar, ela está falando, o teu amor sem exigência me humilha, a tua exigência sem amor me revolta, o teu amor exigente me engrandece. Essa frase, de fato, é perfeita. A Silvaninha está falando, obrigada, ela falou, eu te amo, Cláudia Tenório, você é uma luz, minha inspiração, muito obrigada pelo carinho. A Suzana falou assim, Suzana Maria Quartel, poderiam falar novamente sobre a mãe dar oportunidade ao pai a participar da educação dos filhos? Ficou um pouco confuso. A mãe não vai passar a responsabilidade, eles devem decidir juntos? Isto mesmo, decidir juntos, é aquilo que nós dissemos há pouco, fazer uma reunião de diretoria, ter as mesmas responsabilidades, é claro, cada um tem o seu papel, mas é um papel de educação que tem que ser do conjunto, pai e mãe. Aí ela está falando assim, mais lá para baixo, então os pais têm que ter, os pais precisam estar em consonância. Sim, e eu sei que muitas vezes o pai quer uma coisa e a mãe quer outra. Por isso é que o Luiz Fernando fala da reunião, de realmente conversar. Mas pai e mãe também, talvez antes da reunião, tem que conversar antes, né? E chegar a uma conclusão única. Eu lembro muito da frase do Isamitiba, né? Quando o pai diz vinho, a mãe diz água, o filho diz anda. Não pode. E é preciso que realmente... Porque este falar a mesma linguagem... Não precisa obrigatoriamente que você mude a sua opinião, mas você vai ali estabelecer um combinado que você não vai desdizer o seu par na frente do filho. Sim. Porque é isso que dá autoridade para o filho, entendeu? Então, às vezes, o pai, muitas vezes não faz também, porque quando ele vai agir, a mãe vai... Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é fácil, porque eu sei que muitas vezes você tá magoada com o teu marido, muitas vezes você acha que ele não tá te dando valor, que ele não tá te dando atenção. Aí você até quer desautorizar, porque você quer a força do filho, falando, ai, mãe, você não faça isso. Resolva as suas questões pessoais, resolva o teu casamento, né? Resolva a tua relação com o teu marido. E respeite-o. Principalmente na frente dos filhos. Isso é importantíssimo. E quando o filho apronta alguma e a mãe não conta para o pai, em associação com o filho, para que o pai não dê a bronca e para que o filho fique amiguinho dela. Então, são essas coisas que fazem desandar a família. E a gente tem que realmente ter
Eu vou falar uma coisa, minha amiga, eu já Diálogo vi bom tanta dentro de história casa. triste. Quando é pequenininho, parece que vai dar tudo certo, né? Mas aí vai crescendo e você... Sabe o que acontece isso quando você vai escondendo as coisinhas do filho? Ele vai te manipulando. Aí ele virou um adulto manipulador, você virou uma refém, o peso nas costas vai ser gigante, o que vai acontecer? Você vai adoecer. É isso mesmo. E o filho também, né? E uma coisa importante, Cláudia, que você disse, que vale a pena ressaltar também, assim, mesmo que existam opiniões divergentes entre pai e mãe, é importante que haja essa reunião de diretoria prévia para decidir o que é melhor para o filho. Sim. E não para o pai ou para a mãe, porque o objetivo tem que ser comum. Embora eu possa ter opinião diferente, o objetivo precisa ser comum. E um outro ponto, se até hoje não está dando certo aquilo que está sendo feito, é hora de mudar. Olha, um abraço para Maria Ângela Vieira, para a Sueli, para o Reginaldo Galo. Ele está dizendo, importante ver nas reuniões de Amor Exigente em que os pais participam juntos, que a Torre de Babel é derrubada no lar. Todos têm que falar a mesma língua. Bruno Costa está dizendo que o Amor Exigente ajudou a mãe dele ou a ajudá-lo. Isso é maravilhoso. Não Maria, é? Olha aí, tá vendo? E provavelmente esta ajuda foi quando ela disse não para ele. Que lindo, Bruno. Depois conta mais a sua história pra gente. A Adriana tá falando, lindos, vocês arrasaram com Amor Exigente nesse programa. Eu fico feliz também de ter Amor Exigente com a gente. A Esther falou, aqui é desse jeito, viram os três a rir de mim, porque a gente falou que ela contou pra gente que ela é o lobo mau e o pai é o Chapeuzinho Vermelho, e pelo visto os filhos e o marido ficam rindo dela, né? Pois é. Que é a brava da história. Já pensou se vierem os netinhos, vão ser os porquinhos, né? Os três porquinhos. Ei, meu Deus do céu, a Renata tá falando aqui em casa, a participação do esposo nos grupos se deu exatamente no mês do princípio influenciador. O 7º princípio, era o meu 10º mês de participação no AE. Esse programa dá certo e funciona. Tô louca para trazer, então, vamos fazer o seguinte, trazer uma mulher aqui, pode ser a sua esposa, podem ser outras mulheres, para contar qual o segredinho, qual foi o caminho que elas usaram para que o marido resolvesse ir para o grupo também. Fechado. Porque a gente precisa da experiência uma das outras, né? Isso mesmo. É a sabedoria. Por isso que a gente tem as partilhas tão maravilhosas no grupo. Não é verdade, Luiz? Porque senão nós vamos ficar favorecendo um lado ou o outro lado, né? E, na verdade, não existem dois lados. Existe um único lado, né? Que é o lado da paternagem e da maternagem. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Ah, tem muitas mensagens lindas. Espera aí que tá, ó. A Sueli tá falando que ama o grupo online, segunda às 20. Como é que faz para entrar nesse grupo online, Luiz Fernando? Esse grupo de segunda-feira às 20 horas, você vai ter a oportunidade de ter a presença da Dona Mara. É o único grupo online que é da Federação de Amor Exigente, que a Dona Mara está presente, dando retornos. Então, é um grupo que tem aproximadamente 400 participantes. Nem todos vão poder falar, é claro, mas aquilo que a gente ouve para muitas vezes serve para a gente. É às segundas-feiras e os links estão dentro do site do Amor Exigente. Ah, então se eu entro no site do Amor Exigente, eu vejo o link nele, é isso? Isso, tem uma bandeira em cima bem grande, assim que você entra no site, que diz reuniões online. Você clica ali e aí estão todas as reuniões online, que é às segundas-feiras, o Amor Exigente para a família. Eu entrei aqui. Aí aqui eu não estou vendo a revista, webinar, congresso, revista, webinar. Não, aí eu não estou vendo. Aí eu vou vir aqui nessas listinhas, é isso? Aí reuniões. Ah, já achei. Então é aqui, nos três tracinhos tem reunião online. Perfeito. amorexigente.org.br. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, Luiz Fernando. Foi uma alegria recebê-los. Muito bom mesmo. E já vamos, então, promover uma pauta para agora vir uma... Fechado.